Eu queria começar dando um testemunho, da última conferência que nós tivemos, dos 12 sexto. Eu não me recordo o nome do pastor, e que ele esteve aqui ministrando, não é do nosso campo, eu não me recordo o nome. Até pensei em perguntar para o pastor Cláudio, mas acabou passando. No dia que ele ministrou aqui, como todos os dias, e como tem sido todos os dias, uma bênção atrás da outra, né? E quando ele desceu do altar, eu sento mais ali atrás, ele veio, como a gente tem costume de cumprimentar os irmãos que pregam, eu acabei cumprimentando ele, e ele me entregou, irmãos, no dia que ele ministrou, uma profecia da parte de Deus. E eu sou assim, irmãos, a profecia a gente ouve, confere, A palavra de Deus diz que nós não podemos julgar o profeta, mas a profecia a gente pode discutir ela. E ele entregou aquela profecia e me deu uma data, Ele me entregou uma data, falou tal, olha, lá para o mês de junho, eu vejo Deus colocando um contrato na mão de vocês e vocês assinando um contrato. Falei, amém, irmão, glória a Deus. Outras palavras que o Senhor liberou ali. Irmãos, e quando foi no mês de julho, confessar para os irmãos, e quando Deus fala, irmãos, quando Jesus usa o vaso, Ele cumpre, irmão. Quando foi no mês que Ele falou, aconteceu uma situação e foi me apresentado um contrato para nós, uma proposta de negócio. E eu e minha esposa fomos com a documentação, apresentamos ali, assinamos. Mas confesso aos irmãos que nós não lembrávamos da profecia. Assinamos o documento. Quando nós acabamos de assinar, um olhou para a cara do outro, o outro olhou para a cara do um. E nós ficamos assim. Quando chegamos em casa, ela falou assim, você lembra daquela palavra que o irmão entregou para nós? Que era no mês de julho que nós estaríamos assinando um documento? Eu falei, realmente. Mas eu não me lembrava, irmãos. Então eu quero dizer para você, quando você recebe a palavra de Deus, confira no teu coração, mas receba ela com fé. Eu recebi com fé, confesso aos irmãos. Mas Deus é tão tremendo, irmãos, que Ele não me fez lembrar na hora. Mas depois que nós acabamos de assinar aquele documento, algo mexeu, ferveu no nosso coração. Até a pessoa que estava intermediando esse negócio, é um presbítero também da Assembleia de Deus. E depois eu tive que voltar para lá para dar o testemunho para ele. Falei, olha, irmão, nós temos ali uma conferência na nossa igreja, são 12 dias de cultos direto, chamado 12 cestos cheios. E um dia dessa conferência, Deus nos entregou uma palavra. Se aquilo, irmão, se nós tivéssemos deixado aquilo criar no nosso coração uma expectativa muito forte, talvez nós teríamos provocado essa situação. Porque às vezes a gente é impulsionado também por aquilo que nós ouvimos. Mas não, irmãos, Deus colocou no nosso esquecimento, assim que eu entendi. Ele colocou no nosso esquecimento, mas Ele falou, na hora certa eu vou fazer eles lembrar, porque é para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Jesus, irmão. Nós não recebemos do Senhor nada porque merecemos, irmãos. Nada. Mas a misericórdia dEle não tem tamanho, não tem limite. E eu quero dizer para você nesta noite, Ele te trouxe aqui nesse 10º dia, nessa 12ª reunião, para dizer para você que as promessas dEle continuam firmes. Aleluia! E que Ele não se esqueceu, irmãos. Nosso Senhor Jesus é tão tremendo, irmãos, que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aleluia! E você pode até esquecer no momento, mas na hora certa o Espírito Santo fará lembrar. Aleluia! Glórias a Deus. Eu quero dar também um outro testemunho, irmãos, da minha esposa. Essa madrugada ela caiu um tombo, irmãos. Coisa feia mesmo, viu? Era umas 3 horas da manhã.
de repente eu acordo com um grito e um barulho dentro de casa. Eu vi que o grito era dela, mas meu coração quase saiu pela boca, irmãos. E quando eu chego, vou ver o que está acontecendo, eu encontro ela caída no chão da sala, toda suada de tanta dor que ela sentiu. Nós temos uma cachorrinha, ela fez lá o xixizinho dela lá no lugar, e nós temos há 7 anos essa cachorra. Então a gente está acostumado que de vez em quando ela sai do limite dela. E ela foi como normalmente faz, foi passar, no que ela pisou, ela foi que escorregou, e ela fez aquela abertura de ginasta, irmã. Uma senhora de 50 e poucos anos sofreu muito, viu? E quando eu vi aquela situação, e ela logo começou a clamar a Deus, né? Ela tinha o compromisso de estar louvando ao Senhor aqui juntamente com a CCNV Music, e ela tem um desejo muito grande, ela faz isso com muito carinho, com muito respeito, né? As lideranças, a igreja, né? E o prazer que ela tem em adorar ao Senhor. E ela começou a ficar angustiada, preocupada, e começou a clamar a Deus, irmãos. Ela ficou com uma sequelinha aí agora por esses dias, e nós trabalhamos junto, e o médico falou para ela, olha, essa lesão sua é de jogador de futebol, né? Deu uma distensão no músculo aqui da coxa, e ele falou assim para nós, ó, você vai ficar aí uns 3 meses, de 2 a 3 meses, sem poder fazer nada. Aí na hora nós falamos, Jesus, tem misericórdia, né? Porque uma das ferramentas de trabalho nossa são os nossos pés. E aí, mas graças a Deus, irmão, nós já temos visto Deus operar, glória a Deus. Aquilo que o médico falou, ele foi muito atencioso, mas nós vimos, ela clamou muito a Deus, a gente já pediu muito a Deus, e nós estamos, irmãos, nesse propósito desses 12 cultos, essas 12 reuniões. O ano passado não foi diferente, esse ano nós passamos por algumas tribulaçõezinhas a mais, mas nós cremos na vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Então eu quero repetir de novo para você. Deus não se esqueceu das promessas que Ele tem feito para você. Saia daqui nesta noite com essa certeza, irmãos. Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei como você que está me ouvindo pela redes sociais da igreja, o que você está passando, eu não conheço. Mas Deus deu uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês. Quando eu vi esta palavra, irmãos, eu falei, Jesus, nós estamos no meio, finalizando uma campanha, e aí vem uma palavra, mas eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, passar aquilo que o Senhor, todos esses dias, vem me inquietando no meu coração para compartilhar com vocês. Eu quero ser bem sucinto na palavra, e eu quero ler com os irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no capítulo 22, o versículo de número 7, irmãos. Livro de Lucas. Aqui trata, irmão, nesse texto aqui, a última Páscoa, a Santa Ceia. Né, irmãos? Fala assim, poxa, irmão, isso aqui era uma palavra para um culto de ceia. Mas você vai entender no decorrer da leitura aonde nós vamos chegar aqui. Amém? Lucas 22, versículo 7. Vocês acompanham ali pelo telão até o versículo de número 15. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? E eles lhe disse, eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está os aposentos em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei
os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Glória a Deus. Até o de número 13, irmãos. Queridos, no versículo 13, nós vemos aqui essa passagem, o que ela antecede? A crucificação do Senhor Jesus. A Páscoa, para os judeus, ela era o quê? Era a comemoração da saída do povo do Egito, né, seguindo a promessa do Senhor. Quando Deus mandou Moisés, ontem o pastor Cláudio pregou, falou das pragas que Deus mandou, e uma delas, que foi a morte dos primogênitos, né? E a Páscoa, ela representava para os judeus ali, esse ato do Senhor, dar aquela praga que ele falou, mas ele deu primeiro uma estratégia para o povo dele. Ele falou assim, olha, você vai entrar na sua casa, você junto com a sua família, ou com quem você estiver ali em redor, vocês vão celebrar essa Páscoa, vão pegar um cordeiro, vão matar ele, né, revelando a Cristo, né, irmãos? Esse cordeiro era uma revelação do Senhor Jesus, do que o Senhor Jesus representa para nós, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Glórias a Deus. E aí eles fizeram todo aquele ato, né? Aquele cerimonial, passando o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E o anjo destruidor, a Bíblia diz que o anjo destruidor passou pela casa deles, mas não fez mal. Ele não deixou de passar, irmãos. Uma coisa interessante é que eles fizeram o que foi mandado fazer, aspergiram o sangue nos umbrais. O anjo destruidor passou pela casa dos judeus, a palavra de Deus diz isso, né? E não aconteceu nada com ele. Mas o povo lá do Egito, de Faraó, foi o que a Bíblia diz, né? Morreu todos os primogênitos dos animais, as crianças, tudo que era o primogênito morreram. Mas o povo de Deus ficou preservado. Aleluia. E para nós, irmãos, Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus, como eu disse, que tira o pecado do mundo. Hoje a nossa Páscoa representa o quê? Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. O sangue dele nos comprou, irmãos. Nós não fomos comprados com bens materiais, com negociata, irmãos, com coisas perecíveis. Não, quando Jesus olha para mim e para você, ele vê o sacrifício do Filho dele na cruz do Calvário, aquele sangue derramado, irmãos, né? Quando Jesus clamou ao Pai, tudo isso Deus vê, e através desse sacrifício é que nós somos alcançados. Mas, irmãos, dentro desta leitura, algo que me chamou a atenção foi o decorrer disso aqui. Jesus deu uma instrução a Pedro e a João, 2 discípulos em destaque dos 12 apóstolos. Pedro e João, ele pegou e falou assim, olha, eu vou dar uma orientação para vocês, é a última Páscoa que nós iremos celebrar junto, e eu quero muito fazer isso com vocês. E ele diz assim, ele passa toda a instrução para aqueles apóstolos. E fala para eles, vocês vão chegar num lugar, vão encontrar um homem com um cântaro de água no ombro. Mas Jesus, irmão, será que ele havia combinado com esse homem antes? Falou, você tal dia vai estar naquele lugar, esperando 2 dos meus discípulos chegar. Não, irmãos. Como já foi dito aqui, se eu não me engano, o pastor Cláudio falou ainda essa semana, Deus já está no nosso amanhã lá. Eu não tenho condição de saber o que me está reservado amanhã, mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos. E eu quero que você saia daqui nessa noite com essa certeza. Deus já está lá no seu amanhã. Aleluia. Ele já conhece o nosso amanhã. Irmãos, às vezes em alguns momentos da nossa caminhada, da minha caminhada, tem momentos que o medo quer se aproximar de nós, né? As preocupações se aproximam, mas aí vem um refrigério. Eu falo, não, eu sei que Deus já está lá no amanhã. Não sei o que vai ser e como vai ser,
mas eu sei que Ele já está lá. Aleluia! Glórias a Deus. Irmãos, nós servimos um Deus tão maravilhoso, querido. Eu queria que você tivesse isso com firmeza no teu coração. Sabe, nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Jesus está voltando, igreja. Olha, você pode ver os acontecimentos. Teve agora esse evento, essa semana, né, final de semana e começo de semana, né, todo mundo apostando num homem, irmãos. Né, voltado para um homem que acha que ele vai resolver todos os problemas da humanidade. Em tese é quase isso. Né, ditou algumas regras lá e já tem coisas acontecendo. Irmão, isso são sinais dos fins dos tempos. Nós temos visto no nosso meio tantos escândalos, irmãos. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim: não, irmão, é que antigamente não existia rede social. Não, irmão, não tem desculpa não, é que as coisas estão acontecendo mesmo acelerado. Jesus está voltando. Sabe, não dá mais para ficar cocheando entre dois caminhos. Sabe, não tem como você ficar com um pé aqui e outro ali. É momento de nós tomar decisões mesmo e falar assim: eu vou servir ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, glória a Deus, irmãos. E nós temos visto aí, né, as coisas acontecendo. Irmão, violência, antigamente sempre existiu violência, não vamos falar que não, mas o que a palavra de Deus diz que pai se levantando contra filho, filho se levantando contra pai, nora contra sogra. Irmãos, hoje tem a mídia que está mostrando, mas está acontecendo, igreja. E a palavra de Deus nos relata isso. Então é para nós estarmos o quê? Apercebidos com os acontecimentos que está ao nosso redor. Às vezes nós ficamos tão focalizados, né, nas coisas materiais. É importante, viu, irmãos? É importante, né, fazer planos, ter projetos, né? Nós sabemos isso, nós aprendemos isso. Mas, irmãos, nós temos que estar também com nossos pés na terra, mas com a nossa cabeça no céu. Aleluia! Né? O salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Irmão, nosso socorro verdadeiro, ele vem do Senhor. É só dele, irmãos. Socorro em todas as áreas, né? Na nossa área emocional, eu nunca vi. Aí eu falo assim: não, foi depois do Covid. Tantas pessoas passando com tantos problemas emocionais, irmãos. Nós vemos aqui as orações que são feitas, quantas vezes nós repreendemos, né, as situações emocionais, né? Você conversa com um idoso, ele está depressivo. Você conversa com um jovem, ele está depressivo. Você vai ouvir, às vezes, conversar com uma criança, ela está estressada, né? O que é isso aí? É sinal do fim dos tempos, irmãos. Né? Tanta coisa, tanta violência, você sai, você fala assim: nossa. E quando as coisas acontecem, a pessoa fala: por que eu tomei essa atitude? Isso é falta de Deus no coração, irmãos. Né? A palavra de Deus, aí nós, na leitura aqui, nós continuando aqui, Jesus passa todas as instruções para os seus discípulos. Aí eles falam assim, a palavra de Deus é assim: e ele disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento onde hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então eles vos mostrarão um grande cenáculo mobiliado, e aí fazei os preparativos. E indo eles, tem que ir, irmãos. Se Jesus te mandar, vá. Mas só vá se Ele te mandar. Talvez você chegou num momento da tua vida, é nisso que eu quero me deter alguns minutos, irmãos. Tem pessoas aqui que entraram aqui nesta noite num vale de decisão, irmãos. Mas você só deve ir se Jesus te mandar. Não se atreva a sair
da posição que você está, sem Jesus te mandar. Porque, irmãos, essa palavra aqui, ela vem de encontro com o quê? Os discípulos receberam uma ordem do Senhor. Eu imagino, né, na minha cabeça limitada, na minha mente limitada, eles podiam falar assim: meu Deus, nós vamos sair daqui, Jesus, vamos procurar um homem, que já não é uma coisa comum, né, pastor? Um homem carregar um cântaro d'água. Era normal isso? Não era. Aí eu falei assim: mas esse homem vai estar carregando. Por quê, irmãos? Eu quero reforçar para você: Jesus já está lá no teu amanhã. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, transcendente. Esse é o Cristo que nós servimos, irmãos. E ele, sabendo disso, ele falou: vocês vão encontrar o homem assim, assim. Nem para ele, segue ele. Quando chegar na porta da casa dele, você fala assim: o mestre mandou. E olha que coisa linda aqui, irmãos. A hora que nós vemos essa parte aqui que chamou a minha atenção. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito. Nós temos vindo assim, ó: se Deus falou, irá cumprir. Se você tem promessa de Deus, espere e confie. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Falando ele, não cumprirá, irmãos? Glória a Deus. Aqui nós temos visto aqui, irmãos, muitos pedidos. Tem pedidos meus aqui. E tudo isso aqui, irmãos, Deus contemplou. Jesus está vendo. Na nossa caminhada nesse ano de 2025, pós a nossa conferência, algumas coisas que nós escrevemos aqui aconteceram. Mas muitas outras que nós nem colocamos ali também recebemos, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. O quanto Deus foi misericordioso conosco nesse ano de 2025. Não é pensando, irmãos, só nessa terra, só nas coisas desse mundo. Mas, irmão, quantas idas e vindas, irmãos. Oh, irmãos. Labandarai, comandarás, suriandarás. Quantas vezes você entrou, quantas vezes você saiu, quantas vezes você foi e Ele permitiu que você voltou. Aleluia. Quantos livramentos, irmãos, que você viu e quantos livramentos que nós não vimos, irmãos. Oh, glórias! Oh, glórias! Ele sabe, igreja. Andará, surema. Ele sabe, Ele conhece. E Ele manda te dizer: não faça, filho. Não mova. Não é momento. Vai comandar, Shurias. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. No momento certo, irmãos. No momento certo você vai se lembrar desta palavra. Não é que foi como ele disse. Não como o homem disse, irmão, mas é como Deus disse. Sabe, irmãos, todos que sobem nessa tribuna, irmãos, nesse altar, eu converso com os nossos irmãos, o carinho, o respeito que eles têm com a igreja do Senhor, com esse jardim, irmãos. Eu olho aqui, eu contemplo, irmão, um jardim de Deus. Eu sinto o cheiro suave, o bom cheiro de Cristo. Sabe, irmãos, quando nós contemplamos a igreja e quando somos contemplados, eu sei que é um olhar diferente de Deus para com as nossas vidas. E esse ambiente, irmãos, como disse o pastor Paulo, Jacó viu a escada,
E ele falou assim: isso aqui não é outro lugar senão porta do céu. Aleluia. E eu quero que você entenda isso, irmãos, que quando Deus mandar, vai se cumprir. Detalhes que você vai se recordar. Fala, realmente, eu senti no meu coração, Deus falou assim. Aqueles dois discípulos, irmão, Pedro e João, quando eles chegaram ali, eu acredito que eles ficaram, poxa vida, né? Como é que Jesus sabia disso? Como é que ele sabia que esse homem ia estar aqui e que ele já tinha um aposento, que nós só íamos falar? A Bíblia não fala quem é esse homem, só fala que ele era um homem com cântaro de água no ombro, que era um pai de família. Mas quando os discípulos chegaram e falaram para ele: olha, o mestre quer saber onde é que é o aposento, onde ele vai comer a Páscoa conosco. E ele falou: não, tem um cenáculo preparado. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, e eu continuo falando. Tem uma passagem, eu anotei aqui, Lucas 18, no versículo 8, uma outra situação, quando Jesus estava assim, olha, deixa eu ver se é o 18, não, 19:32, glória a Deus, glória a Jesus, 19:32. A entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfante de Jesus. Ele de novo disse para os seus discípulos: vá em tal lugar, vocês vão encontrar um jumentinho lá, e fala que o mestre está precisando dele. E eles foram, e nós vemos aqui, irmãos, tanto do homem do cântaro e dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no versículo 32 diz assim, olha: e indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. Não sei quem foram os discípulos que Jesus mandou. Para a ceia ele mandou Pedro e João, mas aqui ele mandou alguém também dos seus discípulos: vai lá e procura, né, vai estar lá um jumentinho amarrado junto ali, e vocês vão lá e falam assim: ó, o mestre está precisando dele. E a palavra de Deus diz que foi, a hora que os discípulos chegaram, aconteceu conforme ele falou. Irmão, se você andar debaixo da direção de Deus, debaixo da orientação da palavra de Deus, debaixo de uma liderança espiritual que Deus colocou você, que se você pertence aqui à CCNV, debaixo da autoridade espiritual que nós temos aqui dos nossos pastores, você andar debaixo dessa visão de Deus, da palavra e da liderança espiritual que Deus colocou, você vai ser bem-sucedido. Se você atentar ao que você ouve aqui desse altar e aplicar no teu coração, você vai ser bem-sucedido. Aleluia! Glórias a Deus. Deus tem portas para abrir. Deus tem milagres para operar, irmãos. Esse Deus que nós servimos é um Deus poderoso, igreja. Nós somos limitados. Como filhos dele, nós somos limitados, mas ele é ilimitável. Tenha a ousadia de falar do amor de Deus às pessoas. Não é tempo de nós nos encolhermos, irmãos. Nós estamos aqui nesse momento também de estar estendendo as nossas tendas. Eu e você fazemos parte desse momento. Então nós temos que ter esta visão, irmãos, de que se nós andarmos em conformidade com a palavra de Deus, debaixo da visão que Deus tem nos dado e da autoridade espiritual que está sobre nós, é vitória na certa, irmãos. Caso contrário, não saia do lugar. Aleluia. Não queira ser um expert em decisões sem você ter a orientação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmãos. Tudo que Jesus falou tem se cumprido na palavra de Deus.
todas as profecias dos profetas, irmãos, bíblico, messiânico, têm se cumprido dia a dia. Esta palavra, ela não falha, irmãos. Olha, passa-se anos e se levanta situações contra a igreja, contra a palavra, mas as portas do inferno não prevalecerão. E a igreja é eu, é você, irmão, juntos, cada um como membro. O templo é um lugar físico, mas quando nós nos reunimos, nós nos tornamos igreja do Senhor. Aleluia! E é essa promessa que nós temos, que as portas do inferno não prevalecerão e não prevaleceria. Aleluia! Então procura, irmãos, andar debaixo da direção de Deus. Às vezes você pode receber convites tentadores, propostas indecentes, e você pode até querer dar um jeitinho, falar, não, mas é para isso, eu vou fazer aquilo. Não caia na armadilha do diabo, irmãos. Ele está ao nosso derredor, rodeando, procurando a quem ele possa tragar. Mas ao nosso redor está o anjo do Senhor. Glória a Deus, você tem que ter essa convicção, mas para isso, você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que entender a voz de Deus. Você tem que discernir o que Jesus está falando. E ter essa firme confiança no Senhor. Aquilo como Ele disser vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é até aqui que Deus me deu a palavra. Eu passo a palavra aí no que o pastor tiver para fazer. Que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Que você saia com essa palavra no teu coração, gratos ao Senhor e entendendo, irmãos, que Ele tem cuidado de nós cada dia. A mão do Senhor, nós temos dificuldade, nós encontramos dificuldade no nosso dia a dia. Esses dias eu falei para uma pessoa, ele falou, eu também frequento igreja, eu faço isso. Eu falo, olha meu querido, eu vou dizer uma coisa para você. Falar que é cristão é fácil. Falar que frequenta uma igreja é fácil. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Abrir mão deste mundo é complicado. Então não tem como. Né, irmãos? Nós falamos assim. Nós ouvimos essa palavra também já essa semana. Eu estou na igreja, eu sirvo a Deus, eu coopero, eu oferto, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas também não tem nada demais eu fazer isso. Tem coisas que não pertencem para nós, irmãos. Aquele que foi consagrado ao Senhor, irmãos, não serve para mais nada. Isso eu sempre falei para os meus filhos. Meus filhos, em algumas situações, foram convidados até para participar de algumas coisas. Deus conhece o coração de cada um. Mas eu falei para eles, filhos, vocês foram consagrados para o Senhor. Então, sintam-se felizes servindo a Deus onde vocês estão. Vocês foram consagrados para Deus. Então, consagrado para Deus, irmão, não serve para mais nada. Se você for, você vai estragar. E vai sair estragado. Então, saiba disso. Fique firme com o Senhor. Você entendeu? E decidido. Olha, vou seguir a Cristo. Ser cristão, irmãos, não é para qualquer um. Viu? Não é para qualquer um, não. Tem gente que pensa que é moleza. É moleza se você não tiver compromisso com Deus. Se você não temer a Deus. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas. Aí eu falo para você que é maré mansa. Mas se você quiser andar na presença do Senhor, como a palavra de Deus nos orienta, não é fácil ser cristão, mas vale a pena. Aleluia! Vale muito a pena, irmãos. Aleluia! Só Jesus tem esse bálsamo para derramar no meu e no teu coração. Oh, aleluia! Só Ele tem, irmão, o azeite da alegria, o óleo da alegria para derramar nos nossos corações, irmãos. Em meio a tribulações, a dores, a problemas, mas sem Ele fica pior, viu?
Então fique firme com Jesus. Eu agradeço a oportunidade.